Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Estamos na oitava do Natal, né? E vale a pena continuarmos falando sobre o Natal. E um detalhe que nós sabemos, às vezes não pensamos, é que o Natal ele não começa, né, em Belém, mas começa em uma cidadezinha de Nazaré. Inclusive o relato de São Lucas, ele começa assim, né? Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. Assim começa, né, um relato que depois vai contar todo o relato do Natal. O anjo Gabriel foi enviado a uma cidadezinha da Galileia. E por isso, claro, o Natal é também a festa de Maria, né? Por isso a igreja, como as grandes festas, né, no caso da Páscoa, o Natal tem uma oitava, né? Nós estamos na oitava do Natal e essa oitava termina na outra semana, né? Esse ano o Natal cai na sexta, então essa sexta vai ser o dia 1º, que é antes, né, para nós cristãos, né, antes sei lá, o dia da fraternidade universal, da paz universal, alguma coisa assim, é o dia de Santa Maria, Mãe de Deus, né, em primeiríssimo lugar, né, que também, claro, também aproveitamos, é também bom, né, pensar na fraternidade universal, né. E eu hoje, né, é o típico dia que também algumas vezes eu falo assim do Ano Novo, né. Vamos falar isso na próxima meditação, que será o primeiro, né, a primeira de 2021. Isso vai ser sobre ideal e metas, né? Mas também é bom, né, falarmos pensar no nosso ano novo, que seja um ano novo, digamos, com Nossa Senhora, com Maria. Por isso é muito bom, né, que nós cristãos comecemos o ano, encerrando essa oitava de Natal, com a festa de Maria Santíssima, Maria, Mãe de Deus, né, que será agora no dia 1º. Quando nós pensarmos assim, Feliz Ano Novo, podemos pensar também um ano novo com Maria, um ano novo com José, né, que é um ano de São José, como o Papa proclamou. E de fato, Maria, ela para nós, o nosso grande modelo é sempre Cristo, né? Um cristão segue Jesus Cristo. Mas Maria é como esse modelo de quem melhor seguiu a Cristo, de quem realmente conseguiu essa compenetração total com Jesus Cristo. Porque se, né, paramos para pensar, primeiro, ela acreditou firmemente que aquela criança era realmente o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. A gente poderia pensar, porque às vezes a gente tem pouca formação, ou a gente não aprofunda no Evangelho, a gente poderia pensar imediatamente, bom, mas, puxa, Maria está lá com Jesus, né, no colo, é fácil, né? E não é justamente o contrário, se a gente for parar para pensar, porque o que é a nossa fé? A nossa fé é a gente acreditar em Deus, em tudo aquilo que nos revela, mas também a fé prática é acreditar que Deus está aqui, hoje e agora, presente, no meu dia a dia, né? Nas coisas que eu faço. E essa é a nossa dificuldade, às vezes, de exercer a fé, de viver a fé. E Maria podia dizer que
também tinha aquela criança nos braços e justamente porque era o seu filho realmente, estava ali chorando, e como qualquer criança, né, que tinha que dar de comer, que também sentia frio, e ela, né, mas ela acreditou firmemente que aquela criança pertencia ao grande mistério de Deus, né, da encarnação. Eu acho que seria até razoável a gente imaginar que Nossa Senhora talvez nem teria como entender absolutamente tudo como hoje a gente entende, né, depois de tanto tempo assim com o magistério, mas ela acreditava firmemente. E foi ela quem se uniu ao Redentor em todos os momentos, né? Depois, não só no nascimento, que é evidente, vamos dizer assim, não precisaria fazer muita coisa para estar unida, né? É a mãe. Mas depois, ao longo da vida pública de Jesus, na paixão, ela estava lá junto, unida. Ela depois assumiu plenamente aquela missão que Deus lhe confiou. Que disse Deus, né? Disse: mulher, eis aí o teu filho. Significava que ela teria que ser mãe de todos os discípulos, todos os apóstolos, a mãe da igreja. Ela abraçou essa missão. Abraçou essa missão de ser mãe dos discípulos. Por isso, talvez, também ela teve esse privilégio das primícias da ressurreição, né? Foi ela quem primeiramente viu Jesus, né? Como a gente atesta a tradição da igreja. Por isso, Maria está muito ligado, né? Agora a essa data do Natal, né? Está muito e por isso celebrar o Natal é celebrar também, né? Como vamos fazer no dia 1º, né? A solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Por isso, Maria foi interessante também, ela é modelo, né? Porque se uniu ao Redentor de uma forma total, porque ela acreditou firmemente, né? Em Deus, porque ela assumiu a missão que Deus lhe confiou, né? E Deus também tem para nós, e aliás o menino Jesus é para nós também mais um chamado disso, né? Também nós temos uma missão, também nós estamos chamados a acreditar firmemente que Deus está presente em nossa vida, e Maria vai nos levando a isso de um modo mais fácil. Foi ela, portanto, que conseguiu ser ali dentro da igreja, ou seja, dentro daquela primeira comunidade que Cristo tinha formado, né? Antes dele subir aos céus, foi a quem manteve viva a esperança. A esperança. Naqueles momentos em que Jesus foi sepultado, todo mundo duvidava, né? Ninguém tinha, e Maria não, né? Por isso é muito fácil imaginar, e de fato até atesta, né, a própria Sagrada Escritura, que os apóstolos perseveravam em oração com Maria, Mãe de Deus, né? E que estavam junto dela, né? Junto dela. Ela foi essa luz da esperança. E por isso também podemos pensar, né? Ano novo, né? Uma esperança nova, e Maria é essa luz da esperança, né? Ela conseguiu, né, viver o cristianismo de modo pleno, com essa união total, com essa fé total. E é para nós esse caminho da esperança, que é a esperança em Deus. É interessante que a oração mais antiga que se conhece, pode ser que tenha outras, mas aqui pelo menos é atestada como aqui, né, que tem uma raiz mais longínqua, é essa que nós conhecemos, com certeza, que diz assim: a vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as súplicas que em nossas necessidades vos dirigimos, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. É uma oração que, no fundo, cheia de esperança, né? Que nós sejamos dignos dessas promessas de Jesus. Por isso, essa esperança nos leva pensar nessas verdades, né, dessa união de Maria com Jesus Cristo,
nos leva, né, com certeza a recorrer mais a ela. Recorrer mais a ela. Isso não é algo que, vamos ser inventado pela igreja, mas existe muitas, o Espírito Santo, quem inspirou as Sagradas Escrituras, deixou isso muito claro, né? Essa necessidade daqueles primeiros discípulos de irem até a Maria, mas também deixou muito claro que o primeiro milagre que fez Jesus Cristo foi um milagre por intercessão da sua mãe, que é o caso do episódio das bodas de Caná. As bodas de Caná são o primeiro episódio da vida pública de Jesus, né? É narrado por São João. O Evangelho de São João começa com uma descrição do mistério do Verbo de Deus, né, que se faz carne. Depois ele fala da formação daqueles primeiros discípulos, daquela primeira comunidade, né, daquela primeira igreja, né, que é Jesus com os discípulos. E aí começa a vida pública. A vida pública começa assim: Jesus com seus discípulos foram até Caná da Galileia com Maria, sua mãe. Ela está lá. E depois nós conhecemos a história, né? Quer dizer, que Maria percebe a necessidade dos noivos e chega a Jesus e fala: eles não têm vinho. E Jesus fala: mas ainda não é a minha hora. Mas aí não sabemos o que aconteceu exatamente, se foi uma troca de olhares, mas imediatamente Maria fala: olha, podem fazer o que ele vos disser, né? Porque em uma palavra ela conseguiu que Jesus fizesse aquilo. E o Evangelho diz, né? O Evangelho diz que por causa daquilo, né, os discípulos realmente creram nele, né? Foi manifestada a glória de Deus e os discípulos creram nele. Veja, foi o Espírito Santo que quis, né, que ficasse narrado isto. Foi o Espírito Santo, foi Deus mesmo que quis mostrar que o primeiro milagre foi feito pela intercessão de Maria, né? Maria, que é um modelo para nós, mas que também é o símbolo da igreja, né? De cada um de nós, dessa relação de Deus, de Jesus Cristo, né? Que é o Deus, com os homens, com cada um de nós. Que Ele quer ter né? Ele quer que nós nos identifiquemos com Ele, quer ter essa relação real, profunda, né? Que nós cooperemos na obra da redenção, a ponto que faz com que a primeira manifestação foi, digamos assim, pela intercessão de uma criatura, né? Essa criatura perfeita, maravilhosa, que é Maria, mas que é uma criatura. Por isso os bons teólogos, os santos, né, chamam com um certo exagero, mas que é muito real, mas mais que um exagero, é mais como uma maneira hiperbólica, né, de Maria como a onipotência suplicante. Ou seja, se ela suplica, ela pode. São Bernardo, por exemplo, comparava Maria, essa intercessão dela, como o aqueduto que traz as águas da graça de Deus para nós e que chega até nós, que faz chegar com certa facilidade, né? Com certa facilidade. Por isso confiar, né? Confiar em Maria. A gente sabe que a confiança em Maria por algo humano, né? Porque somos humanos, somos criaturas cheias de miséria, parece até ser mais fácil, né? Mais fácil, mas que a gente tenha certeza que essa confiança em Maria nos leva à confiança em Deus, né? Uma confiança mais real, mais humana, né? Porque ela é mãe, né? A mãe sempre, acho que a maior parte das vezes, né? Isso pode variar um pouco, né, da família, mas em geral a gente sempre confia mais nas mães, né? Ou pelo menos a gente tem mais facilidade, né, para pedir, né? Mãe, pede para o pai, não sei o que, né? Mãe, pede para o pai. Isso é comum, né? E podemos pensar, né, nessas mães boas
Que mãe, por exemplo, vai receber o filho, por mais que o filho tenha aprontado, a filha tenha aprontado muito e esteja toda suja, toda cheia ferida, e ela não vai abraçar, não vai limpar, não vai... Se eu fosse leproso, dizia São José Maria Escrivá, minha mãe me abraçaria, sem medo nem repugnância alguma, beijar-me as chagas. Pois bem, e a Virgem Santíssima? Ao sentir que temos lepra, que estamos chagados, temos de gritar, Mãe. E a proteção de nossa mãe é como um beijo nas feridas que nos obtém a cura. É lógico, né? A gente, parece que é mais fácil, né, ir através de Maria. É mais humano, né? Algo para chegarmos nessa confiança, na misericórdia de Deus. Há uma... É também muito comum na literatura, na imaginação popular, né? Sempre colocar Maria assim desse lado da misericórdia, né? Como se ela fosse mais misericordiosa que Deus, né? Não é assim, porque Deus é perfeito, mas há uma digamos assim, uma espécie de verso, assim, de historinha de Charles Peguy, que diz assim, né? Diz assim, Deus disse, eu não vi no mundo nada mais belo do que uma criança que adormece fazendo a sua oração. E aí ele começa, né, falando da criança e tal, e aí Deus continua, nada é tão belo, continua a dizer Deus. E este é mesmo um ponto em que a Virgem Santa está de acordo comigo. Inclusive eu posso dizer que é o único ponto em que estamos plenamente de acordo, pois geralmente os nossos pareceres são contrários, porque ela está do lado da misericórdia, e eu, bem, é preciso que eu esteja do lado da justiça, né? Então eu vou fazer isso. Claro que é uma brincadeira, mas a gente sorri, é uma forma poética de dizer, mas no fundo tem algo assim de muito, na devoção, né? Algo muito real, né? No sentido dessa facilidade que nós, né, seres humanos cheios de misérias, temos para recorrer à misericórdia de Deus, que é pedir a intercessão de Maria. Vem agora à cabeça também o Alto da Compadecida, né, que é uma história muito interessante, né, que está todo mundo em apuros lá, né? Chega um momento que está todo mundo sendo julgado por Deus, e Deus lá está, aí todo mundo está morrendo de vergonha, fala, puxa, eu só fiz burrada na vida, até que alguém tem a ideia lá, o protagonista tem a ideia de falar, vamos chamar a Maria Santíssima, aí as coisas vão se amenizando, né, vão melhorando para o lado lá das pessoas ruins, né, que tinham aprontado muito na vida. E assim, então, que fomentemos essa confiança, essa devoção. E temos a experiência, se não, faça a experiência. Por isso a gente pode começar, é tão bom começar o ano, né, com Nossa Senhora, talvez fazendo algum propósito, né, de maior devoção a Nossa Senhora. Temos a experiência que uma vida espiritual mariana é uma vida espiritual mais sadia, mais sólida. Quantos santos, né, tiveram essa experiência de que a sua vida mudou porque eles colocaram a confiança em Maria. Penso agora, por exemplo, Santa Teresa de Jesus, Santa Teresinha, São João Paulo II, tiveram, vamos dizer, acontecimentos muito paralelos, que eles perderam a mãe com relativos mais ou menos pequenos, né, quase crianças, as duas primeiras, São João Paulo II um pouquinho mais velho, mas ficou, se sentiu desamparado, e a experiência dos três foi que eles começaram, por causa disso, ter mais devoção a Maria Santíssima, né? E recorrer a ela, e tanto para essas três pessoas, eles tiveram, né, foram grandes santos, porque se apegaram, né, a essa devoção. Como nos faz bem, né? E também como é mais belo. A maior poesia, né, considerada a maior poesia da história da humanidade, né, que é a Divina Comédia, inclusive é assim, mais perfeita, são 33, são três partes, né, de 33 cantos, né, forma assim como, né, em tercetos também, então quer dizer, toda
um simbolismo da Santíssima Trindade. E no canto 33, né, que é uma viagem pelo inferno, pelo purgatório e pelo céu, né, como chegando no cume, assim, né. E no último canto, né, canto 33, quando já são no paraíso, então Dante Alighieri coloca na boca de São Bernardo, que é o grande santo mariano, né, que louvava as excelências de Maria, essa oração, né, que eu leio uma parte. Ó Virgem Mãe, filha do teu Filho, humilde e alta mais que criatura alguma, termo imutável dos desígnios divinos. Cá no céu tu és para nós sal radiante de amor, e embaixo entre os mortais és uma fonte viva de esperança. Senhora, és tão grande e tanto podes, que quem quer graça e a ti não recorre, o seu desejo quer voar sem asas. Em ti misericórdia, em ti piedade, em ti magnificência, em ti se junta quanto há nas criaturas de bondade. Que bom, né? Quando nós temos essa oração simples, confiada, né? Essa oração, sabemos, né? Recorrer a Nossa Senhora. Cada um pode pensar como que eu posso recorrer, né? Às vezes com alguma oração que a gente já sabe, ou de repente aprender alguma oração esse ano, né? E ter como, esse ano eu vou usar essa oração, vou recorrer mais a Nossa Senhora, sei lá, repetindo essa oração que eu aprendi. Também em alguns momentos, né? A gente pode falar, vou rezar sempre de manhã. Existe uma oração tão bonita, aquela consagração à Nossa Senhora, né? Ó Senhora minha, a minha mãe. Então, vou repetir essa oração assim que eu acordo. Ganhar algumas devoções, né? Mas a melhor forma de a gente crescer na devoção à Nossa Senhora, e também a melhor forma de a gente também se dirigir a Deus, né, é sermos muito crianças, é se dirigir como uma criança pequena ao nosso Pai Deus, e também é até mais fácil, né, a nossa Mãe do céu. Uma vez um sacerdote conta nas suas memórias, né, um sacerdote italiano, ele contava que um dia eles fizeram lá os presentes são distribuídos no dia dos Reis Magos. Então cada um tinha que escrever uma carta para o Rei Mago para pedir um presente. E ele escreveu a seguinte carta: muito embora sempre, meus caros Reis Magos, muito embora sempre vos tenha amado e pedido favores, não vos tinha escrito desde faz uns 30 anos. Eu era então um garoto com muitos sonhos na cabeça, que se foram apagando com o decorrer do tempo. Mas agora acontece que, graças a Deus, torno a sonhar, muito embora os sonhos sejam naturalmente diferentes dos que tinham então. O meu desejo atual é o de tornar a ser criança, para assim conseguir de vós quanto deseja e precisa meu coração de menino. Sim, o que para mim eu quero é isso, que me alcanceis a infância espiritual, para que sempre possa caminhar agarrado à mão de Deus. Então, né, ele, em vez de escrever para pedir um presente, ele pediu para ter infância espiritual. E aí os Reis Magos trouxeram para ele uma imagem de Nossa Senhora, né, com um olhar maternal, né, para que ele aprendesse a ser criança. É verdade, né? A gente às vezes se complica, a gente às vezes perde a paz, a gente fica com muitas ansiedades, porque às vezes a gente também não saiba rezar como criança, confiar como a criança, né? Que está no colo da sua mãe e está tranquila, fica sossegada. Então que nós talvez voltemos agora aproveitar esse dia, né? Essa meditação já serve como uma preparação para essa solenidade que encerra o Natal, a festa do Natal, para talvez recomeçar na nossa devoção a Maria. Aí cada um, como dizia, né, tem essas devoções, rezar bem o terço, né, ou ter algumas orações que eu repita, né, em determinados momentos, as nossas jaculatórias, essas pequenas orações que nós podemos repetir, né, uma oração muito bonita que é a oração do Lembrai-vos, né, que podemos aprender, que também é muito tradicional, né, mas que aprendamos a ser criança e colocar a nossa esperança em Deus, né, esperança no lugar certo, sabendo que a nossa Maria é essa mãe da esperança, porque foi ela quem imitou perfeitamente a Cristo. E ela é mulher, é criatura, né?
como todos nós, criatura, e mais que, digamos assim, viveu desse modo perfeito, né, a sua relação com Deus. E nós também queremos, e temos nela, né, essa certeza de conseguir, se nós sabemos recorrer a Santa Maria, nossa esperança, a esperança nossa. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.